E qual é o momento em que o reencarnante se liga ao novo corpo? Na fecundação, ainda lá em cima, nas trompas, lá em cima. Então, antes de chegar ao útero, quando há a fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, já há uma presença do reencarnante. Tanto é que no Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá, e os espíritos respondem, que há a possibilidade de existir um corpo sem espírito, fecundado, instalou-se no útero como um objeto estranho, e que depois é expulso porque não tem forma moduladora do espírito. Então, sem o espírito, ele não vai adiante. Não evolui. Tanto que a ciência está aí nessa tentativa da fecundação in vitro, mas ela não consegue ainda dispensar o útero materno, que é o campo do amor, é a vontade da mãe. Tanto que aquela chamada gravidez psicológica é gestado pela vontade da mãe de ter um filho, e aquilo acaba não indo a termo, né? Agora, Júlio, a pessoa escolhe o sexo? Um espírito que tem encarnado muitas vezes como homem pode encarnar como mulher? É uma pergunta interessante, que é uma das mais perguntadas nessa questão reencarnatória, né? É natural que um espírito que viveu muitas encarnações como homem, psiquismo masculino, do gênero masculino, reencarne como homem. E a mulher como mulher. Quando ele precisa, por questões de missão, vir com determinado gênero, então o perispírito tem essa capacidade, porque o espírito tem a característica bissexual, ele pode vir como homem ou como mulher, e ele vem em missão, como acontece muitas vezes, uma missionária que vem num corpo feminino porque a conjuntura do planeta assim pede, ou ele vem como homem porque a conjuntura assim pede, mas o psiquismo dele é feminino ou psiquismo masculino. Não caracteriza aí um homossexualismo, porque o homossexual é aquele que deseja ou tem relação com parceiros do mesmo sexo. Aí o Dr. Jorge André coloca de uma maneira muito interessante que é o transexual, é aquele que tem um psiquismo feminino, mas a genitália não corresponde. Ele tem um corpo masculino, por exemplo, né? Seria o homem afeminado ou a mulher masculinizada. Mas não quer dizer com isso que freudianamente estejamos aí colocando a questão nesse nível. Isso é o caso da missão. São espíritos que vêm para determinada missão, e para eles tanto faz vir como homem ou mulher, dependendo da circunstância. Mas há reencarnações que são expiativas. Homens que abusaram da sexualidade, não têm ideia do sofrimento que causaram as mulheres, mulheres que viraram a cabeça de muitos homens e que não têm consciência do que estão fazendo. Eles vêm no outro sexo, que aí eles têm a possibilidade de sentir o que é estar na condição adversa, né? Para poder aprender. É sempre para aprender, é sempre para evoluir. Ninguém reencarna para sofrer, a gente encarna para evoluir, para tirar partido daquilo e ganhar um proveito de evolução. Não era necessário que fosse assim, mas a pessoa, no uso do seu livre-arbítrio, estabelece o determinismo da questão. Eu costumo sempre fazer uma metáfora quando falo em reencarnação, que é o seguinte: você está com um arco e flecha. Enquanto a flecha está na sua mão, está contigo. Mas largou a flecha, daí em diante, você fez determinismo. Então a gente cria constantemente, deterministicamente, futuro. O porvir, ele sempre está atualizando esse modo de ser nosso. E muitas vezes nessa vida nós estamos já escolhendo o gênero de prova da próxima vida. Por isso que é importante, na atualidade, a gente compreender o Espiritismo por ser na doutrina do hoje, do aqui, do agora. Viver a vida do melhor possível, com consciência e com sentido. Sou um espírito imortal. O processo de reencarnação obedeceu a um princípio de afinidade. Por mais que seja problematizada essa relação com os pais, essa problematização não é dessa vida, ela vem de outra vida, e a gente veio para resolver, a gente não veio para agravar. Então está aí o papel da gente na sociedade, né? Podemos aproveitar aí a reencarnação para efetivamente melhorarmos o planeta. Agora, Júlio, acreditar na reencarnação é fundamental para o processo evolutivo de uma pessoa?
Uma boa pergunta essa, uma boa pergunta. Acreditar é uma palavra que pode dar uma conotação de crença. A concepção da reencarnação, ela é semelhante à questão que a gente pode pensar do homem ter ido à Lua. Tem gente no mundo que ainda não acredita que o homem foi à Lua. E se você perguntar à pessoa, por que você não acredita que o homem foi à Lua? Porque é impossível o homem respirar na Lua. Ele acha que na Lua, ele tem uma ignorância de todo o aparato da ciência para chegar à Lua. Então, a reencarnação como vivência, como modo de ser, muda muito o modo da gente viver a vida. Se eu estou fazendo as coisas no mundo e eu sei que isso traz consequência, eu sou ecossistêmico no meu processo, eu saio do meu egocentrismo, do meu egoísmo secular e vou viver, então, um processo ecossistêmico, eu vou colocar minha vida de uma maneira diferente, porque eu sei que todo o meu porvir de frutificação vai depender dessa semeadura, porque a colheita é obrigatória. Mas se a pessoa não acredita na reencarnação, mas ainda assim é um homem de bem, uma mulher de bem, beleza, ótimo. A questão 982 do Livro dos Espíritos nos fala disso, onde os Espíritos dizem a Kardec que o importante é ser um homem de bem, e o bem é o bem, não importa o meio para chegar lá. Então muitas das pessoas que não cogitam da reencarnação, que não tem a ver com essa concepção, que não discutem essa ideia e vivem uma vida como um homem de bem, mulher de bem, meu Deus do céu, beleza. Agora, o Dr. Bezerra de Menezes, me lembrei agora, quando ele recebeu o Livro dos Espíritos, que ele foi lendo, ele falou, eu já sabia disso, embora não soubesse que eu sabia disso. Ele foi lendo, e o homem de bem e o bom espírita, está no capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o bom cristão, o bom espírita, o homem de bem, eles se conhecem, eles trabalham num âmbito onde é bom fazer o bem. Agora, uma pessoa pode acreditar na reencarnação e ser uma pessoa extremamente nociva, não se deu conta que essa crença precisa se transformar em ação. Então a crença somente, em termos de conhecimento, eu acho que isso não prevalece. O que prevalece é quando esse conhecimento ele se transforma numa ação. Por isso, Pestalozzi está na base da pedagogia que Allan Kardec desenvolveu lá no Castelo de Verdun, na Suíça, né? Quando ele fala do savoir-faire, né? O saber fazendo, que eu acho que é a dinâmica da tua pergunta. Eu estou entendendo a sua pergunta como sendo assim, conhecer, saber e fazer. Fazer da sua vida um processo onde o porvir está aí atualizando todo um passado. Suas palavras finais, Júlio. Falar sobre reencarnação dentro de um contexto assim de pouco tempo é uma questão complexa, mas o que eu posso dizer é que a gente está aí sentado, nos ouvindo, nosso telespectador, é que a reencarnação não é uma questão de crença, ela tem a ver com lógica. A lógica na justiça divina. Mas não é aquela lógica do raciocínio meramente intelectual, porque a lógica também leva a erro. A gente sabe pelo silogismo que uma lógica pode levar a um erro. A pessoa diz assim, homem não chora, José chora, então José não é homem. Isso é lógica, silogística, mas não leva a um bom caminho. Não é isso. A doutrina espírita ela trabalha a fé raciocinada, onde é necessário considerar. E a própria palavra considerar é siderar com, estar afinado aí com a espiritualidade superior, procurando se orientar com aqueles que já nos trouxeram tantas lições magníficas, como Chico Xavier, e compreender que se a gente está nesse contexto de vida, nós temos alguma coisa a ver com isso e vamos ajudar a nossa cidade, nosso bairro, nossa família, da melhor maneira possível. Obrigada, Júlio, pela sua presença no nosso programa.